Acabei de herdar o conglomerado de trilhões dos meus pais. Vendi imediatamente por 800 para um concorrente. Depois, gastei 10 bilhões para adquirir uma mina abandonada. Em seguida, gastei 800 milhões para colecionar 3 espadas antigas. E comprei o próximo meteoro em um leilão. Os outros riem de você, chamando-o de filho pródigo. Apenas você sabe o motivo. 10 meses depois, a energia espiritual renasceu. A calamidade se espalhou. Os deuses antigos retornaram. Uma invasão em massa começou. O dinheiro se tornará a coisa mais inútil. E o que você adquiriu agora? Fará de você um governante após o apocalipse. Você se tornará um soberano. No andar superior da sede do Grupo Beishin, em uma sala de reuniões luxuosa e espaçosa, você está sentado na posição de destaque, observando dezenas de acionistas na sala. Você anuncia que vai vender todas as suas ações. É importante saber que o Grupo Beishin agora é uma das empresas mais lucrativas do mundo. Todos acham que você é míope. Apenas o terceiro maior acionista do grupo, Lu Xun, sorri levemente. Os jovens têm suas próprias ideias. Vender cedo e viver feliz também é bom. Essa pessoa parece estar falando por você. Na verdade, o objetivo dele sempre foi rebaixar sua família. Controlar todo o grupo pessoalmente. Então, agora que ouvi dizer que você vai vender suas ações, ele quase não consegue conter o riso. Você olha para a reação de todos e só acha engraçado. Por quê? Como um reencarnado. Até 10 meses depois, a Terra passará por uma grande mudança. A energia espiritual do céu e da Terra irá ressurgir. 000 caminhos se restabelecerão. Todas as estruturas existentes serão desfeitas. O dinheiro não terá valor algum na época. Antes, era o Grupo Beishin, onde você transferiu seu valor sem nada. Quando a energia espiritual ressurgir, porque aqueles que foram lentos sofrerão as consequências. Passarão-se mais de 10 anos e acabaram morrendo tragicamente nas garras de feras. As dificuldades da vida passada estão frescas na memória. Nesta vida, você reencarnou para mudar tudo. Você tem 10 meses para se preparar, desde que você converta suas ações o mais rápido possível, juntamente com as memórias da vida passada, suficiente para você se livrar de todos, tornar-se um poderoso após a recuperação da energia espiritual. Os pensamentos do topo dos poderosos voltam ao presente. Você vê a câmera zombando de si mesmo. Lu Xun disse calmamente. Tio Lu sempre quis comprar ações do grupo. Caso contrário, posso vender as ações que tenho para você. Assim que essas palavras foram ditas, a diferença no ambiente foi tal que até Lu Xun ficou atordoado por um bom tempo ao ouvir isso. Ele, sem dúvida, sentiu isso por dentro, mas não demonstrou. Em vez disso, ele disse em inglês, pode ser. Não sei quanto você quer me vender. Você respondeu sem hesitar, tudo. Preço fixo de 80 bilhões. Os olhos de Lu Xun se moveram. Para ser sincero, ele ficou interessado. 80 bilhões não é muito. Pelo contrário, é bastante acessível. Lu Xun pensou por um momento. Ele perguntou tentativamente, eu só posso oferecer 40 bilhões no máximo. O restante do dinheiro pode ser compensado com imóveis e outros ativos? Ele se alegrou por dentro. Ele assentiu imediatamente. Em sua vida passada, Lu Xun teve uma sorte incrível. Ele possuía um terreno montanhoso não desenvolvido. Debaixo desse terreno estava escondido um manual de nível S. Em 12 meses, isso começará a se revelar gradualmente. Na vida passada, Lu Xun confiou neste segredo. Depois, ele alcançou o desenvolvimento do poder da família. Ele fundou a poderosa família Lu, que dominou o Lanxin. Você sabe muito bem. Lu Xun não consegue reunir tanto fluxo de caixa. Se ele quiser adquirir todas as ações, ele terá que usar imóveis como garantia. Como esperado, Lu Xun lhe mostrou suas propriedades e imóveis. O vento do sul da cordilheira Inguan estava soprando forte. Assim, em apenas algumas dezenas de minutos, os dois fecharam um negócio de 80 bilhões. No dia seguinte, 40 bilhões foram creditados. O canto do cartão bancário se levantou levemente. O planejamento começou oficialmente. Você imediatamente pediu ao mordomo para preparar o jato particular. Esta tarde, ele fez uma viagem à Grã-Bretanha. O objetivo era se conectar com um colecionador chamado Johnson, comprar 3 antiguidades dele. 3 espadas de bronze da época das primaveras e outonos e dos reinos combatentes. A origem dessas 3 espadas de bronze é bastante misteriosa. Atualmente, a cidade de Men parece 3 pedaços de ferro velho. Mas após a recuperação da energia espiritual, a ferrugem se desvanece. E tudo se renova. Pode formar por conta própria o arranjo da espada do céu. Este arranjo pode ser considerado o mais forte que você já viu em sua vida passada. Um sistema de ataque e defesa integrado. Um lutador de ataque total, que já foi pressionado por mais de 1 milhão de umidade. E o que é ainda mais surpreendente, o arranjo da espada do céu formado por 3 espadas.
É apenas um arranjo incompleto. O arranjo original da espada do céu tem 6 espadas antigas de bronze. As outras 3 estão nas mãos de um rico no país. E seu principal objetivo é exatamente, primeiro, reunir as 3 que estão perdidas no exterior. Algumas horas depois, você chegou ao seu destino. Uma mansão localizada nos subúrbios de Xiaoyin. Você encontrou Johnson. Primeiro, me mostre aquelas 3 espadas antigas de bronze. Você foi direto ao ponto. Sem rodeios. Johnson, é claro, não recusou. Sob sua orientação, os dois entraram na sala de coleções dentro da mansão. Ele colocou as luvas. Com cuidado, retirou de dentro da caixa de vidro uma antiga espada de bronze. Segurando-a nas mãos e a apresentando a você. Num instante, uma forte sensação de antiguidade veio ao seu encontro. A espada antiga mede 3 pés e 6 polegadas. Sua superfície está coberta de ferrugem de cobre. Apenas algumas linhas borradas podem ser vagamente vistas. Mas ao ver esta espada pela primeira vez, você pode ter certeza de que é exatamente o que estava procurando. Sem pensar 2 vezes, disse 10 milhões de libras na hora. Embale as 3 espadas antigas para mim. Johnson ficou surpreso por um momento. Ele estava satisfeito com esse preço em seu coração. No entanto, ele ainda fingiu hesitar. Não concordou imediatamente. Você lançou um olhar para ele. E continuou com 30 milhões de libras. Johnson sentiu uma pontada. Ao perceber que sua riqueza era insondável. Então, ele fingiu ser profundo novamente. E começou a falar sobre a história desta espada. Essas bobagens caíram em seus ouvidos. Não é nada além de 2 palavras: aumentar o preço. Você definitivamente não quer perder tempo. Interrompeu imediatamente suas palavras. 30 milhões não é aceitável. E assim decidiu parar. Ele sabia que não poderia aumentar o preço novamente. A pessoa chinesa à sua frente não é boba. Não é possível aumentar o preço sem limites. Johnson sorriu alegremente. Apressou-se a aceitar a oferta. Você está cansado de falar. Pegou diretamente um cartão preto. Jogou para ele o cartão para pagar e levar a espada de volta para casa. Essa pessoa provavelmente ainda está se sentindo satisfeita, pensando que havia feito um grande negócio. Mas ele não sabia que, em 10 meses, essas 3 espadas de bronze seriam uma das 5 tesouros das espadas que dominam a pequena Inglaterra. Após completar o primeiro arranjo, voltou para sua super luxuosa mansão de 2.000 metros quadrados, saboreando um vinho tinto celeste de 200 mil por garrafa, olhando para as 3 espadas de bronze dispostas sobre a mesa, com um olhar pensativo. Na verdade, em sua vida anterior, as outras 3 espadas de bronze só seriam reveladas quando a energia espiritual ressurgisse. Também foi retirado de uma tumba do rei Yui por uma grande força. Finalmente, formou um testemunho supremo, para resistir ao clã Xionzi e ao clã Taigu. Mas após um tempo de recuperação da energia espiritual, o verdadeiro rei antigo desceu. No entanto, esse grupo de pessoas virou as costas e se rendeu ao Taigu, realizando um massacre em massa contra toda a humanidade. A China também, por isso, estava em um momento de grande turbulência e perigo. Ao falar sobre isso, você foi até a varanda, observando as milhares de luzes das casas lá embaixo. Levantou o copo que tinha na mão. Com delicadeza, brindou com este copo em homenagem a toda a China. Que as montanhas e rios estejam seguros. Que o país prospere e o povo viva em paz. No dia seguinte, a porta da sala de estar no 3º andar da mansão foi empurrada. O assistente Chevenchi, vestido com um terno bem ajustado, com grande respeito, entrou. Atrás dele, seguiam 3 pessoas vestidas de maneira excêntrica. Um deles era um anão com tranças e usando uma máscara. Outro era um homem careca e gordo, com um sorriso no rosto. Há uma jovem de beleza excepcional. Esses 3 aqui são as pessoas que você está procurando, Sr. Zhu. Chevenchi se aproximou respeitosamente. Ele ficou de pé ao lado. Sem querer, bloqueou as possíveis rotas de ataque dessas 3 pessoas. Ele bloqueou todas. Você deu uma olhada para ele. Depois, você acenou levemente. O assistente tem te acompanhado por muitos anos. Na vida passada, ele também não se afastou de você. No final, ele foi morto por um golpe para se proteger. Ele é um guarda leal. Você acenou com a mão. Indicou para os 3 se sentarem. Como devemos chamar esta senhora? A mulher também não foi educada. Ela se sentou no sofá e disse: você pode me chamar de Shirley. Aquele que parece um pirata do Caribe é. Meu irmão mais velho, Zansan, é careca. E meu irmão mais novo é Chitou. Sem mais delongas. Já entendemos bem o pedido do Sr. Su. O túmulo do rei Yui que você está procurando, de acordo com nossa análise, é um lugar extremamente perigoso. Embora esses verdadeiros imortais não estejam na China, não posso participar desta ação. Mas acredito que também não falharemos. Você hesitou levemente, já que é assim. Eu também não vou me alongar. O que eu estou procurando são 3 espadas.
Logo vocês acertaram o preço. 5 milhões. Recuperar as outras 3 espadas de bronze do túmulo do rei Yui. Depois de despachar os 3 ladrões de túmulos, o assistente Chevenchi estava de pé ao lado. Havia um pouco de confusão e preocupação nos olhos do Sr. Su. Esses homens conseguirão completar a missão? Você está encostado no sofá, não precisa se preocupar. Se eles terão sucesso ou não não é importante. O importante é que mesmo que eles falhem, eles ainda irão procurar por essa força real e 800 milhões de reais. Porque no mundo dos ladrões de túmulos, a reputação e a aparência são as mais importantes. O assistente ficou surpreso. Ele imediatamente entendeu. Em seguida, ele disse que tudo já estava organizado no Nordeste. Hoje às 14h30. O helicóptero virá aqui buscar o senhor. As ideias e intenções que o senhor mencionou anteriormente. Eu já passei tudo para eles. Este assunto deve ser relativamente tranquilo. Você sorri e acena com a cabeça. Era 2h30 da tarde. Um enorme helicóptero pousou no espaço aberto da mansão. A porta do compartimento se abriu. De dentro saiu um homem de meia-idade robusto, com cabelo bem curto, vestindo uma armadura leve verde. Ele parecia cheio de energia. Seus olhos brilhavam intensamente. O nome dele era H.U. Ele era tão próximo dos seus pais quanto Chevenchi. Ele sempre esteve ao seu lado em vidas passadas, até que encontrou a morte em uma calamidade. Você entrou no helicóptero com H.U. e voaram diretamente para o Nordeste. Em menos de 2h30, já haviam chegado ao destino. E no aeroporto, algumas pessoas rapidamente se aproximaram ao ver seu helicóptero pousar. Várias pessoas correram até você. Apenas um deles estava vestido com um traje zonza. Seu cabelo estava um pouco grisalho, mas seus olhos tinham um brilho dourado. Ele imediatamente se aproximou correndo assim que você saiu da porta. Com uma expressão respeitosa, disse: Sr. Su, estamos esperando há muito tempo. Você acena com a cabeça e dá uma olhada nesse idoso. Tio Gui, você trabalhou duro. Este tio Gui também é um dos mais próximos. Ele gerencia uma filial no Nordeste e tem relações com o governo local. Além disso, ele tem boas relações com outras forças cinzas. Desta vez, ele contatou as forças locais do Nordeste. Foi tudo organizado por ele. 10 minutos depois, em uma sala de conferência de um hotel, cerca de 10 pessoas estão sentadas à mesa. Todos são veteranos do Beishin que trabalharam com seus pais, membros antigos do grupo. Depois que você vendeu suas ações, eles decidiram deixar a empresa com você. Você foi o primeiro a falar, reunindo todos aqui. Queria explicar algo a todos. Os que estão vendendo suas ações são todos os tios. Eles seguiram o Beishin por muitos anos e já lidaram comigo. Devem entender que eu não sou alguém sem estratégia ou covarde. Tio Gui rapidamente assentiu. Nós sabemos, é claro, das habilidades do Sr. Su. O Beishin tem prosperado ao longo dos anos. Todos nós temos visto isso, mas realmente não entendemos. Sr. Su, por que você vendeu suas ações? Todos sabem que ele tem segundas intenções. Os outros também estão se reunindo novamente, embora apoiem a si mesmos. Mas quanto a essa decisão, muitas pessoas ainda expressam dúvidas. Após alguns segundos de silêncio, você começou a falar lentamente sobre a venda das ações. Agora, eu também não posso explicar bem. De qualquer forma, todos saberão sobre isso e não será mais mencionado. Sobre a segunda questão, é o motivo da minha vinda ao Nordeste desta vez. O que vou dizer a seguir? Espero que todos possam manter segredo. Todos assentiram. E essas pessoas também são totalmente confiáveis. Após a recuperação da energia espiritual, essas pessoas não saíram até estarem quase mortas. Nosso principal objetivo desta vez é entrar nas profundezas da grande montanha de An, procurar uma árvore de madeira de trovão milenar. Esta árvore de madeira de trovão está nas profundezas da floresta primitiva. Resistiu a milhares de raios sem cair. Mas nossa versão para o público é que precisamos construir a área turística da grande montanha de An. Então precisamos enviar muitas pessoas para a investigação. E o que mais me preocupa é que a parte do luxo certamente se rebelará. Se ele interferir nesse momento, isso será muito desfavorável para nós. Depois de dizer isso, o assistente Chevenchi projetou o PPT na tela grande e começou a explicação. A imagem projetada na tela grande era uma árvore com um diâmetro de 3 metros. A casca externa da árvore já havia sido atingida por um raio. Mas, curiosamente, essa árvore não apodreceu. O tronco é reto e se ergue em direção ao céu. Ao redor da árvore há um deserto, como se todos os recursos tivessem sido tomados por ela. No Nordeste, existe a tradição de que os túmulos atingidos por raios afastam o mal. Este túmulo atingido por raios já suportou várias descargas, mas ainda permanece de pé. E não morreu. De acordo com a suposição do Senhor, esta árvore cresce na grande cordilheira de Anshan.
na floresta primitiva mais central. E aquele lugar ainda não foi completamente explorado. Portanto, desta vez precisamos ser cautelosos. Depois de explicar as coisas, a reunião foi encerrada. Os anciãos rapidamente começaram a se organizar. Alguns dias depois, você está do lado de fora da floresta da grande cordilheira de Anshan. Olhando para esta vasta e densa floresta, meu coração está cheio de emoções. Após a recuperação da energia espiritual, este lugar revelou muitas estranhas criaturas antigas. A energia espiritual aumentou drasticamente. Há grandes modificações profundas. Encontraram um túmulo atingido por relâmpago há 1000 anos, transformado em uma habilidade divina, com um poder imensurável. O que é odioso é que essa modificação acabou traindo a humanidade. Senhor Su, estamos prontos para partir. Eles eram todos bons lutadores na época. E também são locais. Com certeza podem manter segredo. O paraquedista está respeitosamente de pé diante de você, apresentando. Atrás dele, um robusto homem se organizava em uma fileira. Você acena com a cabeça e não diz mais nada. Senhor Su, recebemos notícias da leilão em Tianjin. Depois que todos saíram, Xie Wenxi se aproximou e sussurrou. O leilão fez seu coração palpitar. Geralmente, há algumas antiguidades em leilões. Agora é apenas uma peça de coleção. Mas quando a energia espiritual se recuperar, alguns antiquários podem absorver a energia espiritual e se tornar tesouros. Aqui, por enquanto, não se consegue encontrar o túmulo de Lei Ji. Você decidiu imediatamente voltar para Tianjin. 2 horas antes do início do leilão, você trouxe seu assistente para o local do leilão. Os itens deste leilão têm informações de que são antiguidades de certa idade. Seu valor não é baixo. Portanto, os grandes nomes de várias áreas vieram. 1 hora depois, o local do leilão já estava lotado de grandes nomes. Os ricos começaram a conversar em pequenos grupos em voz baixa. Se você estivesse mais perto, poderia ouvir suas conversas. E o que mais te emocionou foi quando alguém mencionou que neste leilão pode haver um meteorito de 5.000 anos atrás, um vaso da era da ressurreição da energia espiritual. Esses antiquários, naturalmente, não têm muita utilidade. E a Jade, após absorver a energia espiritual, se tornará uma pedra espiritual. Isso pode fornecer energia espiritual continuamente para a prática, aumentando o poder. É um tesouro raro. Quanto àquela meteorito que eles mencionam, você está ainda mais interessado. Na vida passada, Lu Xun coletou algumas meteoritos. Finalmente, através do segredo da cordilheira em Guan, foram moldados em tesouros. Isso fez com que Lu Ji aumentasse significativamente seu poder. Mais tarde, ele se tornou um dos 10 grandes clãs de Langxin. Portanto, você secretamente tomou a decisão de que, de qualquer forma, você deve conseguir essa meteorito. A leilão começou oficialmente. O leiloeiro subiu ao palco do leilão. As luzes da sala começaram a se concentrar nele. O leiloeiro abriu os braços, com um sorriso no rosto. Em seguida, fez uma profunda reverência. Com uma voz calma, senhores e senhoras, agradeço a todos por participarem. Este leilão é realizado pelo Grupo Imperial. É mais do que uma simples corrida. É uma honra ser o leiloeiro deste evento. A introdução do leiloeiro durou mais de 10 minutos. Soou bastante monótono e sem graça. Após a apresentação, a rainha do Kipau de corpo esguio, empurrando o primeiro item de leilão, subiu ao palco. O primeiro item de leilão é um vaso Tang Sankai, de baixa temperatura e travesso. Rota da seda. Preço inicial de 5 milhões. No momento em que o leilão começou, a atmosfera começou a agitar-se. O Tang Sankai, como o vaso mais característico da dinastia Tang, sempre foi um tesouro cobiçado pelos colecionadores. Mas para você, o vaso na verdade não tem uma função substancial. Após a recuperação da energia espiritual na vida passada, esses vasos não sofreram nenhuma mudança. Portanto, você não se dá ao trabalho de participar. Após várias rodadas de leilão intenso, finalmente, um magnata arrematou por 12 milhões. Levou o segundo item de leilão, um par de jade antigo da dinastia Shan e Zhou. De acordo com a avaliação dos especialistas, este par de jade é o mais antigo texto antigo descoberto até agora. Preço inicial de 1 milhão. Pensa-se que todos estariam muito animados. Mas, para surpresa, ninguém fez um lance. E a opinião deles também é bastante direta. Antigas pedras de jade não podem ser armazenadas por 1000 anos. Isso provavelmente foi feito pelo homem, justo quando o leilão estava prestes a ficar constrangedor. De repente, uma voz gritou, 1 milhão, eu levo. Todos se viraram, esquecendo-se de si mesmos. Ao ver que era você quem estava dando o lance, todos começaram a rir. Em pouco tempo, risadas de zombaria começaram a ecoar. Mas você não se importou nem um pouco. Porque você sabe que este par de jade da dinastia Shan e Zhou terá um grande valor no futuro. Nos próximos 40 minutos,
Os itens leiloados eram antiguidades e pinturas. Você não tinha interesse nisso. Depois de suportar dezenas de minutos entediantes, finalmente chegamos ao alívio final. O item principal deste leilão. Eu acredito que muitas pessoas vieram por causa dele. Não é exagero dizer que este item já ultrapassa o que normalmente chamamos de antiguidade. Seu valor é incalculável. Madumo manteve um sorriso elegante e tranquilo durante todo o tempo. A atmosfera no local já estava quase pronta. Então, ele bateu palmas. Em seguida, duas jovens de corpo esbelto vestindo quipaus vieram empurrando um carrinho lentamente. Em cima do carrinho havia uma caixa de osso. Madumo colocou luvas profissionais sem poeira. O herói, sob os olhares de todos, lentamente abriu a caixa de bronze, revelando o que havia dentro, que era um objeto do tamanho de uma bola de basquete. Uma pedra de cor marrom avermelhada. Sua forma era bastante irregular. Exalava uma leve aura que fazia sentir um calor. E você estava ainda mais surpreso por dentro. Porque a pedra na tela, tanto pela aparência quanto pela aura especial que a acompanhava, era idêntica àquela pedra que Lu Xun havia adquirido acidentalmente, uma meteorito de outro mundo. Era exatamente igual. Madumo estendeu as mãos, com uma expressão misteriosa para todos. Esta pedra não é simples. De acordo com a avaliação de especialistas, comparando vários dados do mundo da arqueologia, julgamento abrangente, trata-se de um meteorito de 5.000 anos atrás. E além disso, contém 80 tipos de elementos minerais nunca vistos antes. O preço inicial é de 20 milhões. Cada aumento deve ser de pelo menos 2 milhões. O leilão começa agora. Assim que essas palavras foram ditas, você imediatamente fez uma oferta de 30 milhões. Ao dizer isso, todos na sala ficaram atordoados. Alguém ficou bastante irritado. Você realmente precisa aumentar a oferta em 10 milhões diretamente? Eu ofereço 32 milhões. Você novamente, sem hesitar, fez uma oferta de 50 milhões. Aquele homem imediatamente ficou furioso. Eu sou o vice-presidente do grupo Ashingin. Amigo Xiaoyong, que tal dar uma força? Eu ofereço 52 milhões. Assim que essas palavras foram ditas, os outros visitantes não puderam mais acompanhar. O grupo Ashingin é o segundo maior depois do grupo Beishin. É o segundo maior grupo de Jinhai. Kelly ainda estava instável com tudo isso. Levantou diretamente o cartão com 80 milhões. O vice-presidente não conseguiu suportar isso. Começou a xingar diretamente para não perder a face, enfrentando 90 milhões. As pessoas no local ficaram completamente surpresas. Vamos dar uma olhada na Washington em um momento. O presidente Xiao é apenas um filho de papai que gasta demais. 150 milhões. 200 milhões. 500 milhões. Todos os grandes nomes ficaram atônitos. Todos olharam fixamente para Su Xuan. Mesmo que muitos deles tenham fortunas de bilhões, eles não se atreveriam a gastar tanto dinheiro. Até o Madumo ficou sem palavras. Com décadas de experiência, o que poderia ser leiloado por 500 milhões? De acordo com suas estimativas, esta meteorito, no máximo, terminaria em 50 milhões. E lá, Xiao estava mordendo os dentes. Se 200 milhões é todo o capital que ele pode usar, então 500 milhões é algo que só seu avô poderia apresentar. Mas como ele poderia mostrar fraqueza agora? 8,1 bilhões. 8,1 bilhões. Para a pessoa comum, isso já é um número astronômico. Mesmo para aqueles magnatas com fortunas de bilhões, já é muito. Mas para o grupo Washington, não é nada. Este dinheiro ainda pode ser retirado. Você tem algumas diferenças. Mas ainda assim, indiferente, continua a levantar a placa de 1 bilhão. O pensamento faz o ambiente ficar em silêncio. O silêncio é tão profundo que se pode ouvir a queda de uma agulha. Ninguém mais fala. O rosto de Xiao ficou pálido. Ele simplesmente desabou e sentou-se na cadeira. Mas logo percebeu que era uma pedra quebrada de 1 bilhão. Realmente não é à toa que é o filho pródigo de Beishin. A primeira onda da Waxia. A maioria das outras pessoas também tem esse pensamento. E você, por outro lado, está muito satisfeito com o leilão desta noite. Justo quando você estava prestes a sair, Maduma de repente chamou o diretor Sr. Su para esperar um momento. Nosso presidente gostaria de te conhecer, e você não recusou. Seguindo Maduma, você entrou no edifício imperial. Chegou ao luxuoso escritório no andar superior. Um homem de meia idade, elegante, levantou-se diretamente. Seu rosto irradiava um sorriso gentil. Você acenou com a cabeça e se sentou no sofá. Primeiro, deixe-me me apresentar. Eu sou o presidente do Império, Zheng Qingping. Você olhou de lado levemente. Este Zheng Qingping também é uma lenda comercial da China. Ele criou o Império Wang com suas próprias mãos. Ele construiu o edifício Wang. Ele quase monopolizou toda a indústria de antiguidades da China. Sua receita líquida de taxa chega a centenas de bilhões anualmente.
Após a recuperação da energia espiritual, foi ele quem primeiro percebeu os sinais. Ele começou a acumular antiguidades. Ele se tornou a pessoa com mais tesouros da China. Ele ofereceu bastante ajuda ao governo. Esta vez, convidamos o Sr. Su a vir. Ouvi o Dumo e eu dizer: o Sr. Su tem muito interesse em grãos antigos. Aqui do meu lado. Há muitas coisas que atendem às necessidades do Sr. Su. Seng Kingpin sentou-se no sofá. Ele mesmo serviu uma xícara de chá para Su Xuan. Em seguida, ele tirou 2 caixas de madeira requintadas. Ao abrir, havia claramente várias contas de madeira ovais dentro. Pareciam muito com pílulas de romances de cultivo. Suas pupilas se contraíram levemente. Seu coração estava cheio de emoção. Essas contas que parecem não ter utilidade. Na verdade, é um elixir de energia espiritual esgotada. Deve ser consumido após a recuperação da energia espiritual. Pode rapidamente elevar o nível de cultivo. Quando os antigos monstros aterradores chegarem, esses elixires se tornam um meio de aprimoramento para a humanidade. Um importante método para elevar o nível de cultivo. Difícil de encontrar, mas possível de encontrar. A qualidade é mediana, eu diria. Você está animado com a riqueza e a pobreza. Seu rosto não demonstra emoção. Seng Kingpin rapidamente sorriu e disse: desculpe pela risada. Mas eu posso garantir. Essas coisas não são simples. Que tal, eu gostaria de me tornar amigo do irmão Su. Que tal 50 mil por cada elixir? Ele lançou um olhar para ele. Seu coração estava transbordando de alegria. Mas ainda assim, ele fingiu estar relutante. Então, está decidido. Quanto o presidente Seng tiver, eu comprarei. No final, você adquiriu exatamente 100 elixires. Gastou 5 milhões. Após deixar o edifício imperial, você voltou para a mansão para continuar planejando e refletindo. Cerca de 3 meses antes da recuperação da energia espiritual, o mundo já começou a apresentar alguns sons estranhos. Chamou a atenção de algumas grandes forças. Portanto, tudo deve ser concluído 3 meses antes. Aproveitar a oportunidade. Então, a próxima coisa a fazer é aproveitar esse tempo livre. Precisamos ir a Yunbei. De acordo com as memórias da vida passada, após a recuperação da energia espiritual, Vila Lu, na antiga cidade de Yunbei, surgiram muitos manuais de técnicas. E o que é estranho é que, em outros lugares, eles aparecem muito raramente. Mais tarde, uma investigação da humanidade descobriu que havia um velho louco neste lugar, com uma barba desgrenhada, com o cabelo todo branco. Antes da recuperação da energia espiritual, ele vendia manuais de técnicas para qualquer um que encontrasse. As pessoas normais achavam que ele era apenas um louco trapaceiro. Naturalmente, ninguém comprava. Mas após a recuperação da energia espiritual, esses manuais de técnicas tornarão-se verdadeiros produtos que podem ser cultivados. E seu próximo objetivo é encontrar esse velho louco. A lanchonete de macarrão na rua da antiga cidade de Yunbei. Você pede uma tigela de macarrão todos os dias e chora sentado aqui esperando. Finalmente, 4 dias depois, você encontrou esse velho. Ele se apoiava em uma bengala, andando com dificuldade, carregando um saco de pano. Encontrou um lugar e sentou-se no chão. Abriu o saco e os livros caíram no chão. Começou a gritar para ver. Dar uma olhada. O manual de habilidades divinas não pode ser perdido, pois não haverá outra chance. Quanto custa a árvore? O velho levantou a cabeça e viu um jovem de aparência notável. Apressadamente disse que o preço unitário era 50, com desconto para grandes quantidades. Este senhor gostaria de dar uma olhada? Você sorriu suavemente. Olhou para os livros no chão. Folheou casualmente. Todos têm ilustrações das técnicas. Seu coração estava ainda mais certo. Essas coisas são todas técnicas que podem ser cultivadas após a recuperação da energia espiritual. Métodos que podem ser praticados. Empacote isso. Você pode se levantar. Apontando para as dezenas de manuais no chão. O velho mostrou um sorriso de alegria. Rapidamente embalou e entregou. Com medo de que você se arrependesse. Senhor, o total é 3.500. Aqui dentro, ainda estão incluídos 10 livros de brinde. Por favor, guarde bem. O assistente imediatamente tirou o dinheiro e entregou. Após adquirir os manuais, você voltou para a mansão e começou a planejar o próximo passo. Dentro desses 6 dias, a ladrão de tumbas, Sherry, enviou notícias. Já encontraram algumas pistas. Em pouco tempo, poderão encontrar a tumba do rei Zhao. Também chegaram notícias sobre o referendo em Daanin. Encontraram várias tumbas atingidas por raios, mas a qualidade não atende aos requisitos. No entanto, o referendo afirmou, já que conseguem encontrar tumbas atingidas por raios, com certeza poderão encontrar a tumba milenar atingida por raios. Quanto a essas notícias, você não ficou ansioso, porque você estava esperando outra boa notícia. Toque, toque, toque. O assistente Chevenchi entrou pela porta. Ele segurava um tablet na mão.
com uma expressão alegre no rosto. O Sr. Lu Tian entrou no jogo. Seus olhos brilharam. Neste momento, a maior boate de Jinhai. Um jovem homem vestindo uma camisa, com cabelo loiro. Ao seu lado, havia um jovem que ainda não havia acordado. O jovem homem era nada menos que o filho do presidente do grupo Beixin, Lu Tian. Devido a ele não ter nenhuma habilidade, portanto, Lu Xun não o deixou se envolver em nada. E o ponto crucial é que Lu Xun promoveu seu irmão, um filho ilegítimo de uma amante, Lu Xiao, para ser o vice-presidente financeiro da empresa, controlando as finanças do grupo. Isso fez com que Lu Tian não conseguisse suportar. Portanto, à noite, ele viria ao clube noturno para perguntar. Nesse momento, a porta da sala privada foi de repente empurrada. A pessoa que entrou era o proprietário do clube, Xue Yi, que também era um velho conhecido de Lu Tian. E quando Xue Yi se aproximou de Lu Tian, olhou para a garota. De repente, ficou muito surpreso e disse, Jovem Lu, isso pode ser um problema. Lu Tian franziu a testa e se levantou, perguntando, o que você quer dizer? Xue Yi olhou para Lu Tian com uma expressão séria. E, em voz baixa, disse, Jovem Lu, você sabe quem é aquela garota adormecida? Lu Tian não deu importância. E deu uma risada sarcástica. Não é apenas a rainha do baile do departamento de música da Universidade Jinhai. Qual é o grande problema? Xue Yi olhou profundamente para ele. Ele falou palavra por palavra. Ele é o diretor do departamento de finanças de Jinhai. A única mulher de Jin Yishan. A joia da palma da mão. Também é a flor de lírio no círculo dos famosos jardins de Jinhai. Lu Tian ficou surpreso. Em seguida, ele começou a xingar. Xue Yi, o que você quer dizer com isso? Quer me prejudicar? Xue Yi suspirou e disse, Jovem Lu, eu também não o conheço. Lu Yi publicou um aviso de procura. Nós só soubemos depois de comparar as fotos. Então ele abriu o celular e mostrou o aviso de procura. Lu Tian deu uma rápida olhada. Seu couro cabeludo ficou arrepiado. Ele estava extremamente ansioso, a filha do diretor do departamento de finanças. Isso não é uma brincadeira. Se a família souber, ele pode até perder a terceira perna. Lu Tian estava completamente perdido no primeiro momento. Ele nem sequer duvidou da veracidade do evento, mas ele preferiu não questionar. E não queria pedir ajuda à família. O que fazer? Chefe Xue, por favor, eu imploro, você tem que me ajudar. Num instante, a atitude de Lu Tian virou 180 graus. O canto da boca de Xue Yi mostrou um leve sorriso sarcástico. Com um sorriso sério, disse, Senhor Lu, nós também não podemos ajudar. Isso definitivamente não pode ser escondido. Este é o diretor do departamento de finanças. O que devemos fazer? Xue Yi fez uma expressão pensativa. Depois de fingir apreciação, ele lentamente chegou a isso. Jin Linglin sempre teve interesse em antiguidades. Se você puder vender ou dar as antiguidades que tem em mãos, talvez consiga fazê-lo manter o segredo. Lu Tian ficou levemente surpreso. Em seguida, lembrou-se de que também era um colecionador. Dar algumas antiguidades não deve ser difícil. Assim, ele rapidamente acenou com a cabeça, concordando que não havia problema. Então, por favor, peça ao Sr. Xue para se comunicar. Xue acenou levemente com a cabeça. Agora, a jovem Lu deve agir como se não soubesse de nada. Faça o que tiver que fazer. Apenas aguarde minhas notícias. Alguns dias depois, uma mulher vestindo um vestido longo roxo. Uma bela jovem com longos cabelos. É a filha do diretor do departamento de finanças de Jinhai, Jin Linglin. Chegou à casa de Lu Tian. Neste momento, Lu Tian estava com um sorriso encantador. Ouvi dizer que a senhorita Jin gosta de antiguidades. Se precisar de algo, por favor, diga diretamente. Se a senhorita Jin estiver interessada, pode ir ao meu quarto de coleções. Jin Linglin sentou-se no sofá. Após uma leve reflexão, ela acenou com a cabeça. Em seguida, Lu Tian a levou para fora do quarto. Passaram pelo corredor. Viraram à esquerda e à direita até chegar ao quarto de coleções de Lu Tian. Ele abriu a porta. Dentro, apareceu uma aparência grandiosa e impressionante. Todo o quarto de coleções tem mais de 600 metros quadrados. Diversas espadas antigas e pinturas estão em profusão. E Lu Tian começou a mostrar orgulho. Com uma expressão séria, ele começou a explicar lentamente a Jin Linglin. Mas até que ele apresentou toda a coleção. A apresentação foi concluída. Não se viu Jin Linglin falar. Lu, esses seus itens de coleção são realmente valiosos. Mas a idade não é suficiente. Para mim, isso não é nada do período da dinastia ocidental. Veja se há mais alguma coisa que possa ser apresentada. Caso contrário, você sabe. Lu Tian sentiu um aperto no coração. Ele rapidamente disse. Na verdade, há um tesouro. Eu comprei de um templo no Tibete. Ninguém consegue esclarecer sua origem. Se você não tivesse mencionado, eu teria esquecido. Vou pegar agora mesmo.
Luo Tian enxugou o suor frio da testa. Em seguida, ele se dirigiu ao canto. Abriu o cofre e tirou uma caixa. Depois de abrir, viu que dentro havia uma semente do tamanho de um polegar. Era completamente negra e sem nada de especial. Luo Tian cuidadosamente segurou a semente de Bodhi. Naquele ano eu estava viajando pelo Tibete. Fui a um templo. Um monge respeitado me disse: esta semente de Bodhi é rara. Quando chegar o momento certo, brilhará intensamente. Ele me aconselhou a guardá-la bem. Depois que Jin Linglin deu uma olhada, o que o mestre esperava era bem comum. O que há para se gabar? Luo Ti imediatamente retrucou a senhorita Jin. Eu não permito que você diga isso. Embora essa semente de Bodhi pareça estar esgotada agora, eu acho que ela certamente tem um grande propósito. É apenas que ainda não descobrimos claramente o caminho para isso. Jin Linglin estava um pouco impaciente. Ela levantou a mão e disse: chega. Eu vejo que você também não tem nada de muito interessante. Que tal vender essa semente de Bodhi para mim? Eu garanto que o que aconteceu na noite passada não será espalhado. Luo Tian ficou com uma expressão séria. Para ser sincero, eu paguei um preço alto por essa semente de Bodhi na época. Além disso, este objeto tem uma conexão comigo. É realmente difícil me desapegar. Os olhos de Jin Linglin brilharam. O rosto de Luo Tian imediatamente mostrou uma expressão de pânico. Desde que a senhorita Jin concorde comigo, que não espalhe o que aconteceu na noite passada, este objeto será vendido para você. À noite, em sua mansão, quando o assistente trouxe a semente de Bodhi, ele mostrou um sorriso satisfeito. Esta semente de Bodhi parece comum. Quando a energia espiritual se recuperar, será um verdadeiro tesouro. Tem um papel crucial no aprimoramento da própria prática, desempenhando um papel vital. O Sr. Su trouxe notícias de nossos contatos. Dizem que quando Luo Tian comprou esta semente de Bodhi, um monge elevado lhe disse que esta semente de Bodhi brilharia em um momento específico. Xie Wenxi disse respeitosamente. Os olhos de Su Xuan brilharam levemente. Poderia ter sabido dessas coisas há 3 anos. Quem é esse monge elevado? Parece que eu também poderia encontrá-lo. Talvez eu possa encontrar mais tesouros úteis. Prepare-se. Amanhã de manhã, vamos direto para o local de sepultamento. Desta vez, lembre-se de ir em segredo. Siga as informações que você coletou. Ao chegar no templo Longu, onde a semente de Bodhi de Luo Tian está, ao ver a placa na entrada do templo, meu coração se moveu, pois reconheci este lugar de memórias de vidas passadas. Este templo Longu foi o primeiro a ser atacado por bestas ferozes. Após a recuperação da energia espiritual, as feras malignas estavam à solta. O povo humano sofria mortes e ferimentos por toda parte. E os monges do templo do dragão e do tigre, com base na antiga herança deste lugar, e na abundante energia espiritual, juntamente com o governo ancestral que restou, resistiram firmemente aos antigos clãs e feras malignas por 3 anos inteiros, até que finalmente um poderoso verdadeiro rei chegou, e então foram derrotados. Parando os pensamentos e reflexões no coração, você ajeita um pouco suas roupas, e entra pelo grande portão. Um monge vestido com uma túnica de monge sai. Este devoto veio acender incenso e fazer orações ou ouvir os sons do Buda. Su Weiwei, o guardião, veio tanto para ouvir os sons do Buda, quanto para acender incenso e fazer orações. Por favor, mestre, oriente os monges do templo do dragão e do tigre. Devido a várias razões de vidas passadas, você os respeita profundamente. Um jovem monge leva Su para o pátio interno. Chegando à porta do salão principal, um monge vestido com um grande manto vermelho, um monge de expressão bondosa e severa estava ensinando os sutras budistas. Dentro do grande salão, havia mais de 30 monges ajoelhados sobre os tapetes, com expressões devotas. Sua chegada nem mesmo chamou a atenção de ninguém. Então você se sentou em silêncio e ouviu atentamente. 40 minutos depois, com o toque do sino, a leitura dos sutras chegou ao fim. Aqueles monges se retiraram por conta própria, de forma ordenada. No grande salão restaram apenas você e o mestre. Você se apresentou diretamente, dizendo: saudações, mestre. Vim ao templo Longu por um motivo. Peço que o mestre não revele. O mestre levantou a mão, sorriu suavemente e disse: não se preocupe, amigo. Meu Buda não fala em vão. 3 anos atrás, o mestre deu a um jovem uma semente de Bodhi seca. Agora, por acaso, ela chegou até mim. Gostaria de perguntar ao mestre de onde vem esta semente de Bodhi. Você também não a escondeu. Perguntou diretamente ao mestre: quando? Parece que você tem uma conexão com isso. Esta semente de Bodhi foi encontrada por este humilde monge acidentalmente na montanha. Mas ao ver aquele homem e esta semente, parece haver uma conexão kármica. Então, ofereceu-se para dar. No entanto, essa pessoa insistiu em comprar. Assim, cortou a oportunidade deste Bodhi. Agora está nas mãos do doador. Parece que este objeto tem uma conexão com o doador.
Você está levemente desapontado. Assim, esse bode não pode ser produzido em massa. Então, você acena com a cabeça e agradece ao mestre. Após dizer isso, você se levanta lentamente. Com as mãos no assento, você se prepara para ir. Doador, por favor, fique. O anfitrião de repente também se levanta. Hoje, a vinda do doador ao templo Mongo pode ser o destino. Agora você já obteve o bode. Se o pobre monge não estiver errado em suas suposições. Futuro. Talvez o templo Mongu ainda precise da ajuda do doador. Você fica surpreso. Suas pupilas se contraem. Este anfitrião parece ter uma habilidade de prever o futuro. Será que ele também sabe que a calamidade da recuperação espiritual está próxima? Doador, não precisa se surpreender. O pobre monge também está apenas especulando. Mas, já que o doador veio aqui, o pobre monge tem algo para oferecer. Venha com o pobre monge. Você acompanhou o monge até a metade da encosta da montanha traseira. O monge de repente se virou e perguntou ao devoto: "O que você acha da topografia desta montanha?" Você está parado na encosta. Olhando para baixo, as montanhas onduladas se estendem. Elas estão conectadas. De repente, aparece uma enorme besta agachada. O monge sorriu e não disse nada. Em seguida, ele apontou para as montanhas acima de nós. Você levantou a cabeça e apertou os olhos. Seu coração deu um sobressalto. As montanhas o cercavam por cima. Parecia um dragão voando no céu. O monge, por um momento, não se importou. Este monge, por acaso, encontrou um objeto nesta encosta. Não conseguindo entender seu mistério, ele o guardou. Dito isso, ele se abaixou e afastou a grama seca. Ele tirou de dentro uma peça. Uma pedra em forma de dragão, completamente negra. Ele me entregou. Este objeto tem uma conexão com você, devoto. Hoje, este monge o presenteia a você. Espero que você possa valorizar isso quando chegar a hora. Não deixe o templo do dragão e do tigre desaparecer. Seu coração se torna cada vez mais firme. Sinto que este monge já pertence a um nível profundo e enigmático. Obtendo um grande monge. Parece que já sabe, ainda que vagamente, sobre a recuperação da energia espiritual. Então ele acenou com a cabeça e disse: "Por favor, não se preocupe. Se houver um dia, eu, Sushuan, certamente irei encontrar." O monge acenou levemente com a cabeça e você se lembrou de algo. Para ser sincero, desta vez, eu vim para levar algo. Se fosse uma pessoa comum, sua abordagem é como dar um dedo e querer uma mão. Um pouco sem noção. Mas para o monge do templo do dragão e do tigre, ele não sentiu raiva. Nem achou que ele era ganancioso. Em vez disso, sorriu e perguntou o que era. É algo que água e fogo não podem limpar. Espadas e facas não podem cortar. A força reunida não pode ser quebrada. Com uma resiliência impressionante, ficou assustado. O vento da montanha soprava forte. O monge do templo do dragão e do tigre de repente apagou o sorriso. Você já pensou bem? O monge de repente ficou sério. Seu rosto estava, surpreendentemente, sério. Parecia estar perguntando. Pergunte sobre um assunto que diz respeito a toda a humanidade. Acenou com a cabeça de forma firme e decidida. Com os olhos cheios de devoção. Sem qualquer hesitação. O líder estava pensativo, olhando para baixo. Às vezes levantava a cabeça para olhar as montanhas que pareciam dragões gigantes. Às vezes olhava para mim. Em seguida, parecia ter tomado uma decisão. Então, já que o devoto já havia pensado bem, o pobre monge também não disse mais nada. Esta concepção pertence a ele. Uma vez que você decida usar, todos os efeitos e causas devem ser suportados. Se um dia você puder ter total controle. Espero que o devoto não esqueça seu propósito original. Você acenou com a cabeça e disse que certamente não desapontaria. Com base nas memórias e suposições de vidas passadas, este templo do dragão e do tigre tem uma origem extraordinária. Dizem que foi fundado há mais de 1000 anos. Passou por inúmeras reformas. Permanece de pé. Após a recuperação da energia espiritual, no topo da montanha, o ancestral dragão desperta sob as antigas montanhas. O rugido do tigre ecoa pela floresta, aguardando o céu ser abalado. E o templo Mongu também depende desses antigos e desgastados arranjos, para absorver a energia espiritual do céu e da terra, para resistir a feras ferozes e a incontáveis ataques, protegendo o templo Mongu por muitos anos. Depois de você ter ficado no templo e ter comido uma refeição vegetariana, você seguiu o mestre até a sala de meditação. O mestre tirou de um canto um sutra de cerca de 2 metros de comprimento e te entregou. Isso deve ser o que você queria, o receber susto. Você pegou o receber susto. Ao tocar e observar cuidadosamente, você percebeu que esse receber susto, além de ter uma elasticidade impressionante, não tinha nada de especial, mas a aura sutil que emanava desse receber susto fez você basicamente ter certeza de que este é um tesouro imortal após a recuperação da energia espiritual. Muito obrigado, mestre.
Se algum dia o Templo Longu estiver em dificuldades, eu certamente virei. Você juntou as palmas das mãos. O mestre fechou os olhos. Sentado no almofadão, não disse mais nada. Você se levantou lentamente e saiu da sala de meditação. Com o assistente, você começou a jornada de volta para casa. E o que você não sabe é que, no momento em que vocês partiram, um monge entrou na sala de meditação e descobriu que o abade já havia falecido. Nesse dia, o abade Fakong do Templo Longu faleceu. Templos em todo o país ficaram em choque. Incontáveis monges fizeram um minuto de silêncio. Quando você voltou a Jinhai, você também soube dessa notícia. Seu coração compreendeu. Naquele momento, você entendeu que o abade Fakong havia resolvido suas preocupações. Não havia mais amarras. Ele havia alcançado a iluminação e ascendido. Ele realmente havia se retirado do mundo. O tempo passou rapidamente como água corrente. Em um piscar de olhos, um mês se passou. Durante esse tempo, com as memórias de sua vida passada, você gastou dezenas de bilhões de yuanes. Comprou uma casa cheia de antiguidades. Ao mesmo tempo, você gastava dinheiro como se fosse água. A notícia de que você havia perdido centenas de bilhões em dinheiro se espalhou por toda Jinhai. O gênio do grupo Long, da China. O primeiro jovem empresário se tornou motivo de risadas. Mas foi apenas um curto período de 2 meses. Xie Wenxi segurava um tablet, lendo para você essas reportagens de opinião no quarto, enfrentando a avalanche de opiniões. Reportagens mal-intencionadas. Você sabe muito bem no fundo do seu coração. Isso é, ou são operações de Lu Xun e dos 9 grandes grupos, ou são alguns editores e jornalistas, que querem ganhar um pouco de audiência, usando esse método para aumentar o preço das ações da Beixin. Você brinca com a taça de vinho em suas mãos, com o coração em paz. Você sabe muito bem sobre a força de Lu Xun. Falta de expansão. Não consegue defender a cidade. Sua visão estratégica é inferior à dos altos executivos dos 9 grandes grupos. Chegou a um ponto de oportunismo. Deixá-lo ser o presidente do grupo apenas fará a Beixin entrar em declínio. Mas isso já não é importante. Restam apenas 6 meses. Naquela época, o dinheiro desses grupos não terá diferença alguma de papel velho. Você se vira e sorri misteriosamente. Diz para o assistente: Wenxi, quero que você use todo o poder da mídia. Unir várias plataformas sociais e investir pesado para impulsionar. Fazer essa chama queimar ainda mais intensamente. Xie Wenxi olha para você com certa surpresa. Seu rosto está cheio de dúvidas. Mas ele não fez muitas perguntas. Em seguida, o assistente saiu da sala, deixando você sozinho. Na verdade, sua ideia é muito simples. Atualmente, suas ações já chamaram ampla atenção. Isso é muito desfavorável para seus planos futuros, especialmente em relação ao túmulo milenar de Raio, que é de grande importância, e também ao Rei Yu e suas 6 fronteiras. Em vez disso, seria melhor impulsionar a situação. Acabar de vez com a imagem de filho pródigo. Naquele momento, não importa o que você faça, não causará muita repercussão. Ao contrário, fará com que as pessoas o esqueçam gradualmente. E quando chegar aquele momento crucial, começará a adquirir antiguidades em grande escala e a se organizar. De fato, sob a organização de Xie Wenxi, as 10 principais plataformas de streaming, as 8 principais plataformas sociais, começaram a publicar notícias relacionadas a você. Xi e vídeos curtos. Vários influenciadores e streamers começaram a explicar. Entre eles, não há outra coisa senão a venda de ações por Su Xuan. Perdeu toda a fortuna. Gastou sem limites. Do maior gênio comercial da China, tornou-se o maior gastador. Deixa as pessoas com uma sensação de lamento e reflexão. Você em casa, observando essas críticas e insultos que estão por toda parte. Até mesmo muitos teóricos analisam de forma convincente. Um sorriso involuntário aparece em seus lábios. Seu objetivo já foi alcançado. Daqui em diante, ao mencionar Su Xuan, certamente estará ligado ao gastador. Com o passar do tempo, não importa o que faça de estranho, não causará grandes ondas. A imagem já foi estabelecida. A próxima etapa é considerar questões temporárias futuras. Su Xuan está em pé na sala. Toca na tela sensível ao toque na parede e fala diretamente. Jarvis abre o mapa da cidade de Wen.